Atenção, minha gente, o BG também é política. Acontece nesse momento na Assembleia Legislativa de Sergipe, na Alese, a votação daquele projeto de lei que retira a contribuição, lembra? Aqueles 14%, a contribuição previdenciária de 14% para aposentados e pensionistas. E, aliás, essa ação toda, tudo isso está sendo aguardado ansiosamente pelos interessados, nossos prezados aposentados, pensionistas e por aí vai. Está conosco e tem informações a nossa Jéssica Cruz, agora te desejando. Boa tarde, Jéssica. Da Lei 6.661, de 28 de agosto de 2009. Oi, Sérgio, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Atalaia. Pois é, nós estamos ainda na sala das comissões. O projeto, inclusive, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, deve ser levado para o plenário para votação. Mas antes, a gente vai conversar aqui com a oposição, também com a situação, para a gente entender sobre esse projeto. Eu vou iniciar com o deputado Irã Barbosa, que é oposição ao governo, e ele vai conversar com a gente sobre o posicionamento da oposição, porque eu lembro muito bem que o senhor mesmo já havia apresentado essa revogação de forma antecipada da cobrança desses 14%. Então, o voto do senhor hoje deve ser favorável? Sem sombra de dúvida, eu votarei favorável à proposta de revogação, a antecipação do fim desse confisco que foi feito aos proventos dos servidores aposentados e pensionistas. Votarei favorável. Contudo, além disso, eu estou advogando aqui a necessidade do governo começar a pensar na possibilidade de devolver aquilo que foi confiscado dos benefícios dos servidores, porque nós entendemos que no momento que o Estado disse que estava em dificuldade, colocou um peso muito forte sobre o ombro do servidor, colocando sobre o servidor aposentado o ônus de reestruturar a Previdência Estadual. Já que agora está havendo a possibilidade de um fôlego para o Estado, é necessário que a devolução daquilo que foi o sacrifício dos servidores seja assegurado pela legislação e pelo Estado. Por isso nós estamos propondo uma emenda nesse sentido, para que haja a devolução daquilo que foi cobrado. Isso será evidentemente regulamentado de acordo com a nossa proposta por decreto governamental. Mas nós entendemos que mais de 2 anos de sacrifício para os servidores aposentados, com uma alíquota de cobrança que é draconiana, muito dura, como essa que foi praticada até aqui, é algo que precisa ser corrigido, né? Aliás, não devia nem ter acontecido, lembrando que fui contrário a esse tipo de cobrança, mas que agora que o governo reconhece que há condições para revogá-la, é necessário que a gente pense na perspectiva de devolver aquilo que significou, inclusive, menos comida na mesa do servidor aposentado e pensionista do Estado de Sergipe. Os estudos têm que ser feitos nessa perspectiva e a nossa emenda aplica a possibilidade de se abrir essa devolução. Devolução, então, referente a 2020 ainda? Referente ao período em que houve isso. Tem mais de 2 anos que esse tipo de desconto é feito sobre os servidores. E a ideia é que nós possamos ter parcelas que restituam ao servidor aquilo que foi descontado acima do teto do regime geral de previdência social, que hoje está em torno de R$ 7.087. O que nós entendemos que desde o começo era uma medida injusta, porque colocou todos os servidores no mesmo patamar, e a realidade não é essa. Há servidores que ganham mais, há servidores que ganham menos. A reforma previdenciária que foi aprovada com meu voto contrário aqui, ela não levou em consideração essa realidade, e mais do que isso, ela utilizou um instrumento de confisco das pensões e também das aposentadorias dos servidores estaduais. Nós precisamos fazer justiça. Fazer justiça é acabar com isso, mas também devolver aquilo que foi draconianamente descontado dos servidores sergipanos. Deputado, muito obrigada pela participação. Agora a gente conversa com o Zezinho Sobral, que é líder do governo aqui na casa. Deputado, em torno de 24 mil, mais de 24 mil servidores aposentados são beneficiados com esse projeto de lei, caso ele seja aprovado, como deve acontecer. Mas eu queria que o senhor falasse primeiro, referente a essa fala do deputado Irã Barbosa e a devolução desse dinheiro desde o início em que esses 14% começaram a ser cobrados. Algo que é importante lembrar e dar clareza àqueles que estão nos ouvindo é que 24.700 servidores aposentados civis do Estado de Sergipe, a partir do mês de julho, não terão mais inserido sobre os seus contra-cheques de provimentos de previdência os 14%. Eles estão retirados, eles seriam retirados em dezembro, estão sendo antecipados em função da saúde fiscal, em função dos cuidados e do zelo com os recursos públicos. Além disso, obviamente, nós tivemos também, durante esse período, o reajuste geral dos servidores, 34% para os 14 mil do PCCV, 10% para a polícia, 10% para a saúde,
professores os 33,24, enfim, e o regime geral que entrou com mais 5%. Então, esses ganhos, esses avanços permitiram que a saúde fiscal do Estado antecipasse, desonerasse os aposentados que ganham até o limite previdenciário de R$ 7.000. Como disse, 24.700 pessoas que a partir de julho, em sendo aprovado este projeto na casa, e acredito que será, estarão retirados esse desconto dos seus contra-cheques. Isso é importante, isso é estratégico e a gente vem entender essa proposta. O que se define como devolução, como ressarcimento, é uma questão muito mais no ambiente político do que no ambiente da técnica legislativa, para que você proponha uma reação de devolução de recursos de alguns milhões do Estado, do cofre público. Você tem que apresentar a fonte de recurso, tem que apresentar a compensação para que isso ocorra e tem também a Constituição sergipana que estabelece a origem desse projeto. Essa proposta tem uma validade muito mais política do que legislativa no nosso entendimento. Mas o mais importante é que não tira o brilho de depois de 10 anos nós temos reajuste para os servidores, poderia ser mais, deve ser mais, torcemos por mais. Mas é o que é possível em função da saúde fiscal. E mais que isso, se antecipa um desconto que seria retirado em dezembro, vem e passa a ser retirado em julho para 24.700, lembrando que maio e junho a base de cálculo já sai de 1 para 2, então o desconto já é reduzido. Essa é a notícia importante, isso é o que a gente deve ressaltar e mostrar para os servidores públicos de Sergipe e que a população de um modo geral entenda que a saúde fiscal do Estado permitiu o reajuste depois de 10 anos, permitiu a antecipação do reajuste dessas ações e a implementação, convocação de pessoal. Temos hoje também aqui na casa, por exemplo, a aprovação de 2 concursos para a DEMA, concurso para a GRESE, então tudo isso integrando o funcionalismo público estadual. Muito obrigada pela participação, os deputados. Sérgio. A de Jéssica agradecendo aos deputados e também é importante o restabelecimento da justiça. Isso é fundamental para o pessoal, tanto para aposentados quanto para pensionistas. Uma excelente notícia.